Estamos chegando aí, próximo ao final do trimestre. Vamos para a lição número 10. Só 4 lições para acabar o trimestre. Vamos, obviamente, chegando ao final das mensagens angélicas. Nessa lição dessa semana, e em particular, ainda continuamos com a segunda das mensagens, ou seja, é uma continuidade do estudo da lição de hoje pela manhã no sábado, que nessa semana vamos estar olhando para outro aspecto interessante ou outros aspectos interessantes da configuração desta mulher, que estudamos na lição da semana passada, ou dessa cidade, Babilônia, e fez palco aí do nosso tema de atenção da última semana. Durante essa semana, em particular, vamos nos concentrar principalmente nas mensagens de Babilônia, nos elementos que constituem as doutrinas de Babilônia. Vamos lá, então. Quem me ajuda a título da lição e verso, para a gente começar? Os últimos enganos de Satanás. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Ok, obrigado, Jairo, pela introdução. Vamos lá. Quando a gente fala de últimos enganos de Satanás, há dois aspectos interessantes aqui nessa expressão. Um deles é profético, ou seja, estamos olhando para o fim da história, para o período último da história e os últimos ataques ou formas que Satanás usará para enredar a humanidade na sua proposta de engano. Esse é um aspecto. Por outro lado, esses últimos enganos de Satanás têm a ver também com um olhar para trás. Então, a gente pensar a palavra últimos no sentido de um olhar para trás. Ou seja, quais foram as últimas coisas que Satanás arquitetou dentro do seu plano? Em relação a um passado recente ou não tão recente, mas olhando para o percurso passado. Essas duas coisas cabem quando a gente está falando de Apocalipse 14, quando a gente está falando dos enganos de Satanás. A lição, propriamente dita, vai estar concentrada nos últimos enganos nessa palavra, nessa perspectiva passada, ou seja, o que Satanás inventou na história humana e utilizou na história humana nos últimos tempos, nos últimos anos, para enredar a humanidade na perspectiva do engano. É isso que a gente vai estar olhando durante essa semana. Obviamente, os textos vão orbitar ao redor do capítulo 14, trazendo referências sobre esses enganos. Quando a gente pensa na questão dos enganos, a primeira proposta da lição dessa semana é a gente observar o quanto os enganos estão misturados com verdades. Daí a questão de que os enganos aparentam, às vezes, caminhos corretos, aparentam, às vezes, serem posturas parecidas ou muito próximas daquelas que estão apresentadas nos textos bíblicos. E há uma razão para isso. É muito complicado você produzir um engano completo diante de uma verdade latente ou de uma verdade patente nas Escrituras. É mais fácil enredar as pessoas para um formato, um caminho parecido com a verdade, mas que elas não consigam perceber os pequenos erros que vão alterando essa verdade, do que a gente apresentar uma verdade, uma mentira completa, que facilmente seria percebida como mentira. E isso é o que aconteceu desde o início do mundo, quando a gente observa a tentação de Eva, a forma como Satanás apresenta as suas propostas para Eva e principalmente a maneira como ele vai costurando o processo do engano até poder fazer uma afirmação direta como não morrereis. Essa forma de atuar com um modelo de dissimulação é uma das características principais de Satanás como enganador. Outra coisa importante dessa questão de o caminho parecer correto, mas não ser, na alusão que a lição dessa semana vai fazer, é um texto antigo de Provérbios. Quando a gente pensa que há caminhos que parecem direitos, mas o fim deles resulta em morte, a forma como Satanás atua vai produzindo um crescimento natural das suas propostas, por duas razões. Razão número 1, o ser humano nasce nesse mundo já com os efeitos do pecado e com a tendência para o mal. O que significa que Satanás encontra facilidade em terreno fértil para a produção do engano, porque naturalmente o ser humano já é inclinado para longe de Deus. Se isso puder ser alimentado com uma proposta agradável que dê a falsa ideia de que eu estou chegando perto de Deus, mas na realidade estou ficando cada vez mais longe dele, mais fácil ainda de enredar o ser humano.
Então, essa é uma coisa importante dessa expressão, há caminhos que parecem direitos, mas o fim deles é caminho de morte. A outra questão é quando a gente observa a amplitude do engano ao longo do tempo e a forma como a Bíblia descreve a atuação de Satanás. Lá em Apocalipse 12, a gente vai encontrar na abrangência da atuação de Satanás uma expressão forte, embora ali esteja como uma expressão retórica, no sentido de abrangência total, mas ela mostra a força que Satanás tem, porque diz lá que ele é o enganador do mundo inteiro. Ou seja, não há ninguém que esteja isento da atuação de Satanás. Independente do fato de estarmos ligados a Deus ou não, a tentação nos assola, os ataques de Satanás nos atingem e, portanto, existe, neste contexto, um risco constante que exige vigilância. Então, essa é uma primeira questão importante na lição dessa semana, como um resgate dessas expressões da abrangência e forma como Satanás produz os seus enganos. Dentre os enganos principais de Satanás, o primeiro deles, por isso eu disse que a palavra último, ela tem uma noção tanto futura quanto passada. Quando a gente pensa que o primeiro e mais forte engano de Satanás é uma afirmação, certamente não morrereis. Essa afirmação produz, a partir daí, possibilidades e derivações de teorias ou de teologias ou de modelos religiosos que inferem a imortalidade humana como algo inerente à criatura, como algo com o qual fomos feitos ou da forma como fomos feitos e que ninguém altera. Ou seja, independentemente de o ser humano viver com Deus ou separado dele, ele é imortal. Essa referência de imortalidade vai gerar uma série de deturpações, e no caso específico do cristianismo, uma série de deturpações dentro do cristianismo. E essa é uma questão importante de se prestar atenção nos enganos de Satanás. Porque a imortalidade passa a ser um engano bastante perigoso, um engano de alto risco, dentro do contexto da verdade bíblica. O problema da questão da imortalidade é que ela retira do ser humano a dependência de Deus para a existência da vida. Se somos imortais, ou seja, uma vez criados imortais, não há reversão para isso. Se não há reversão para esse elemento vida, estamos condenados a viver eternamente, independente da escolha que façamos de com Deus ou sem Deus. Isso significa, então, que eu não dependo de Deus para existir. E na hora que eu tiro essa dependência de Deus para existir, o efeito colateral imediato disso é a autossuficiência. Então, quando Satanás propõe que o ser humano não morra, ele gera no ser humano um processo de efeito colateral de autossuficiência e de independência enquanto à sua existência, o que acaba, por adesão, criando autossuficiência e modelos de independência em todos os outros aspectos da vida. Eu passo a não depender de Deus para as minhas escolhas, passo a não depender de Deus para a condução da vida, passo a não precisar de Deus para nada. Ou seja, a gente só buscaria a Deus na condição de imortais se percebesse que alguma coisa saiu do controle no nível da existência humana. Mas ainda assim, eu só buscaria Deus nesse momento específico de necessidade, como se Deus fosse um amuleto para resolver problemas que eu não dou conta. Mas Deus não é mais aquele que eu busco para resolver os problemas da existência, porque eu já acredito que existo para sempre. O máximo que vai acontecer é eu existindo para sempre e me desligando de Deus, sofrer um pouco nas mãos daquele que foi pintado como inimigo de Deus na condição de inferno ou qualquer outra condição semelhante a essa que Satanás, no cristianismo, acaba tendo como desenho, ou em outras culturas com outros nomes, como Hades na cultura grega e assim vai. Qual é o problema aqui? Então, o primeiro problema da imortalidade, ou da noção de imortalidade, é a autossuficiência. O segundo problema ligado à imortalidade é a quem eu busco quando as coisas estão ruins. E aí Satanás passa a fornecer um leque, uma mesa posta com várias possibilidades. Então, eu posso buscar os meus ancestrais que se foram para deles obter conselhos para
direção da minha vida atual. Eu posso buscar ancestrais que se foram quando eu tiver saudade daqueles que eu perdi. E ele vai criando formas diferentes desse contato com seres imortais, que uma vez que deixaram a sua existência material no corpo, agora passam a existir num plano mais elevado ou num plano mais livre, que é o plano do mundo dos espíritos ou do mundo imaterial. E, de novo, independe de qual cultura a gente esteja, se na cultura grega ou na cultura cristã que altera esse modelo, ou em outras questões de cultura oriental, o fato é que a existência de seres com esse característico de imortalidade permitiria ao humano, nas suas condições de dificuldade, não precisar buscar a Deus. Eu posso buscar alguém que já está lá do outro lado, e que tem, em certo sentido, poderes que são análogos ao de Deus, ou que pelo menos podem resolver os meus problemas atuais, porque não tem a limitação que eu tenho do tempo e do espaço, do tempo e do corpo. E essa é uma outra questão que essa noção de imortalidade gera. Então, por um lado, ela gera autossuficiência e independência, mas, por outro lado, quando eu precisar de algo, eu não preciso de Deus, eu busco alguém que já viveu o que eu vivi e que pode me ajudar. E Deus vai ficando cada vez mais distante da realidade humana, porque eu passo a usar intermediários para resolver os meus problemas. E como eu falei, isso independe de qual cultura religiosa eu esteja. No caso específico de Babilônia, no caso específico da mulher de Apocalipse 17, ou do sistema religioso, que por esse símbolo é representado, eu tenho no cristianismo essa mesma condição. E aí, um dos efeitos colaterais da imortalidade é a idolatria. Porque uma vez que eu tiro Deus de cena e me torno autossuficiente, passo a buscar outros em lugar de Deus, isso é idolatria. Não importa a forma que eu faça isso. De certa maneira, toda a estrutura teológica ou doutrinal que criou o dogma dos santos e a possibilidade de recorrer a esses santos que, ascendendo aos céus na condição de imortalidade, podem interferir na vida humana e me ajudar nas condições que eu preciso aqui, isso nada mais é do que a cópia do modelo pagão antigo que criava deuses para cada uma das áreas de atuação humana e passa a buscá-los para resolver os problemas. Então, se eu estou com problemas matrimoniais, tem tal determinado santo que eu busco, ou tal determinado Deus que eu busco. Se o meu problema é plantação, eu busco outro. Se o meu problema é, estou com um grande nó, vou buscar outro. Se eu estou com uma situação problemática econômica, vou buscar ainda um quarto, ou um quinto, ou um sexto que possa me ajudar nisso. E esses intermediários todos distanciam o ser humano da figura de Deus e da compreensão do que Deus de fato é. E esse também é um efeito colateral da crença na imortalidade. Mas talvez o principal problema na crença da imortalidade e o resultado colateral dessa doutrina ou dessa tese de Satanás de que o ser humano pudesse ser imortal é o controle dos espíritos. O controle destes que foram para o chamado plano espiritual. Ou seja, esse ser humano que até então parecia independente, autossuficiente, ou que buscava soluções em outros que são seus antepassados, agora passa a ser coordenado por eles. E isso é a entrega daquilo que é mais precioso na vida humana, que é o livre-arbítrio, ao controle de um ente espiritual. Ou seja, o nível mais extremo que a gente poderia chegar da questão da doutrina da imortalidade é a possessão ou o domínio de seres espirituais sobre seres carnais. Isso, obviamente, descrevendo a crença nessa doutrina. Não que isso fosse verdade no sentido pleno da expressão. Mas há algo aqui, há algo importante por trás disso. Que algo é este? É que Satanás usa exatamente essa crença para poder atuar como alguém que coordena a humanidade e toma posse dela. Então, seja nas formas brandas, como o espiritualismo kardecista, ou nas formas mais radicais, como o espiritualismo umbandista, quimbandista ou afro, ou até mesmo as estruturas como a gente tem em certas regiões do Oriente, dos diversos xamãs ou outras figuras que exercem esse tipo de atividade chamada mediúnica ou de contato com o mundo dos mortos,
O que passa a acontecer é a abertura da natureza humana e da condição humana de livre-arbítrio para a posse de Satanás. E esse é o extremo da doutrina da imortalidade posta em prática, posta em ação. Ou seja, não se trata apenas de acreditar numa estrutura dual humana, se trata de anuir a todos os reflexos disso, ou seja, aceitar todos os reflexos que essa doutrina gera em vários aspectos da cristandade. Mas não é só isso. A crença na imortalidade também afeta a esperança futura do cristianismo. A principal esperança do cristianismo é a vinda de Cristo. Se eu acredito na imortalidade e na condição de transposição do mundo material para o mundo não material por ocasião da morte, seja no plano do inferno ou no plano do céu, o fato é que Cristo não precisa mais voltar. Afinal de contas, quem morreu bonzinho já está lá com ele. Não precisa voltar para essa desgraça de mundo em que estamos. Quem morreu mal vai curtir o inferno por um tempo ou vai curtir o purgatório por um tempo, olhando a doutrina cristã medieval. Ou seja, quando eu coloco a imortalidade como uma referência viável dentro do modelo da fé cristã, eu elimino, por consequência, a necessidade da ressurreição, elimino, por consequência, a necessidade da expectativa do céu, eu afasto qualquer possibilidade de que a continuidade da vida está condicionada à vinda de Cristo. Portanto, a vinda de Cristo passa a ser um evento que fica em segundo plano. Não há mais preocupação com isso. Parte do protestantismo moderno foi afetado por essa doutrina de imortalidade. Não todo, mas uma parte significativa do protestantismo foi. E mesmo entre os elementos do protestantismo que não adotam a imortalidade como uma referência de crença semelhante à crença cristã medieval, há entre os protestantes aqueles que, acreditando na dualidade ou até trialidade de constituição humana, ou seja, corpo e alma, ou então corpo, alma e espírito, como três partes, vão pontuar, inclusive, que, de fato, o corpo morre, o fôlego, que é o conceito primário da vida, volta para Deus que o deu, mas a parte consciente do ser humano, ela fica como latência, como se fosse um sono, mas ela continua lá, viva, existente e consciente, guardada como num sono, até o despertar da ressurreição. Então, até mesmo essa questão, ela gera alguns problemas. Dentre esses problemas, um deles é a existência deste estado persistente, ou seja, eu continuo sendo imortal. O que ameniza, de certa forma, o impacto dos processos decisórios frente à justiça de Deus. E isso é um risco, porque esse modelo de dualismo, ele vai ser o calcanhar de Aquiles quando, aí sim, invertendo a palavra últimos do título da lição, em vez de olhar para trás, olhar para frente, ou seja, quais serão os últimos enganos de Satanás, um desses últimos enganos é a personificação de Satanás como Cristo. E aí aqueles que já estão acostumados com a ideia de que o ser humano seja dual, de que existam duas partes, vão achar naturais algumas das propostas de Satanás na personificação, porque isso vai ser parecido com o que eles já estão acostumados a crer e a vivenciar como doutrina. O que tornará mais sutil o processo do engano e, consequentemente, aumentará a adesão. Todas essas questões estão atreladas a essa doutrina chamada imortalidade da alma ou imortalidade do espírito. A Bíblia está recheada de textos que advertem na direção contrária disso. Eclesiastes talvez seja o conjunto de textos e discussões mais importantes sobre essa questão de que não há vida após a morte, mas há outros textos que a gente vai ser chamado a atenção na lição dessa semana para perceber isso. Então, esse é um primeiro elemento direto de doutrinas resultantes do engano. Então, a grande meretriz, a Babilônia, a grande cidade, na sua adulteração da verdade, produz como primeiro grande impacto a continuidade de uma frase antiga de Satanás, que é certamente não morrerás, a doutrina da imortalidade. Um segundo aspecto que a gente encontra em Babilônia tem a ver com a adoração. Isso a gente, de forma bastante ampla, discutiu nas últimas 2 lições ou 3 lições aí, em relação principalmente à questão da adoração. Então, Babilônia
figura como centro de adoração espúrio ou centro de adoração adulterada, retirando a soberania de Deus e colocando outra coisa em seu lugar. Como marco desse processo, a questão da alteração do dia de guarda é um ponto vital, é um ponto importantíssimo do último período da história. Tem sido assim, como um debate desde o início do período medieval, mas vai chegar no último tempo da história como marco principal do debate. E aí, de um lado, terão os adoradores do sol, e do outro lado terão os adoradores de Deus. Ah, mas os cristãos não adoram o sol? Sim, mas adoram o dia. E no dia. O que significa que não reconhecem a autoridade de Deus sobre o sábado e, consequentemente, não reconhecem a soberania de Deus enquanto adoração naquilo que Deus pôs como santo. Consequentemente, também não reconhecem os 10 mandamentos como válido, e esse é um dano colateral. A relativização da guarda do sábado e a sua alteração para o domingo é a principal herança do mundo protestante do período medieval cristão, do período do catolicismo medieval. O que significa que todo cristão protestante que aceita o domingo como dia de guarda, em realidade, não percebeu que não há base bíblica para essa alteração e que, por conseguinte, está seguindo uma doutrina que foi criada pelo modelo medieval. Curiosamente e caprichosamente, o modelo que o protestantismo combateu. Mas herdou dele um dos seus hábitos e o hábito central, que é o domingo. Aliás, o domingo é a marca registrada do movimento medieval. É a principal doutrina de identidade do movimento medieval. Tanto é assim que a própria igreja assim o define. Ou seja, antes que qualquer um cristão existisse no mundo, qualquer um protestante existisse no mundo, antes que se discutisse a questão, a igreja, por seu divino poder, alterou o sábado para o domingo. O que significa que todo aquele que observa o domingo como dia de guarda está anuindo a autoridade da igreja medieval. E aí vem, de novo, a introdução da lição que coloca caminhos que parecem direitos, mas não são. E por que parecem direitos? Porque uma das justificativas para o domingo é a ressurreição de Cristo. Evento importante dentro da cristandade, evento importante dentro da cultura cristã e da mensagem cristã, mas que não permite a alteração da Bíblia para este fim. O fato de Jesus ressuscitar no domingo pela manhã, aliás, é uma expressão contrária a isso, porque Jesus morre na sexta-feira e ressuscita no domingo e não no sábado. Ou seja, no sábado ele descansa, no sábado ele dorme, ele está morto e ressuscita ao domingo pela manhã. Ou seja, até na questão da morte, mantém-se a coerência. Ele morre antes do pôr do sol de sábado e ressuscita após o pôr do sol de sábado. Ou seja, o mandamento é preservado por completo. Tanto é assim que quando você vai ao céu, já falei disso em Apocalipse 4 e 5, e olha a cena, há um momento em que não há ninguém que seja digno de abrir o livro que está selado com 7 selos, e esse único momento em que não há ninguém nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra digno de abrir o livro, é o momento em que Jesus descansa na tumba, naquele sábado. No dia seguinte, pela manhã, ele ressuscita, então aquele que é digno entra no ambiente do trono de Deus como cordeiro tal qual sido morto, Apocalipse 5. E aí abre o livro de 7 selos. Portanto, a referência bíblica mantém-se coerente. Essa questão da adoração ao sol, como cultura geral, começa lá atrás com Constantino, no sentido do sincretismo religioso cristão, quando Constantino se converte, mas sendo um adepto da adoração ao sol, ou tendo certa tendência para essa direção, ele acaba estabelecendo um dia memorável de homenagem ao Deus Sol e unifica o império para que paralise suas atividades nesse dia. Embora o decreto de Constantino não seja um decreto obrigatório de adoração ao Deus Sol, ele é um decreto que abre o espaço para que todos os seus súditos no Império Romano passem a cultuar, ainda que seus deuses, no mesmo dia, o dia do Deus Sol. E o resultado disso, o dano colateral disso, é que a igreja cristã, por uma questão de proximidade com Constantino, uma vez que ele interrompeu as perseguições, passa a discutir a possibilidade da transição do sábado para o domingo, até que no Concílio de Laodiceia isso se define por completo.
e passa a ser a norma da igreja cristã. E a transição aconteceu. O sábado deixa de ser aquilo que era antes, e o domingo passa a ser aquele que é o foco de guarda dos cristãos. E a partir daí está feita a divisão, o cisma na igreja cristã, entre os que usam a Bíblia como regra de fé e, portanto, guardam o sábado, e os que utilizam a tradição como regra de fé e aceitam o domingo. Essa situação, ela segue até o final da história, quando isso virá à tona outra vez, dessa vez com um decreto de obrigatoriedade e de imposição, não de religião necessariamente, não imposição de que todos se tornem da mesma religião, mas imposição de que todos, de novo, voltem a homenagear o seu Deus e adorá-lo no mesmo dia. O que gera uma outra questão importante aí, que é o fato de que Deus pode ser buscado por múltiplas formas, múltiplas perspectivas, ou seja, não importa qual seja a religião, não importa qual seja a abordagem, não importa qual seja a tese, o que importa é que todos estejam buscando a Deus. Se por um lado isso é verdade quando a gente pensa no conhecimento de Deus pura e simplesmente, por outro lado isso é um sistema de engano na medida em que coloca que Deus não tem critérios. E a Bíblia apresenta critérios. Embora seja verdade que pessoas não precisem ter conhecido a Bíblia para ser salvos, serão salvos pela verdade que conheceram e praticaram, pela maneira como responderam aos apelos de Deus, ainda que não tenham tido acesso pleno à sua palavra, embora isso seja verdadeiro, uma vez que a palavra esteja disponível e se conheça a palavra, a responsabilidade de vivê-la passa a ser o critério. Daí vem a forma como a lição traz de novo o mesmo tema lá da lição da semana passada, que há um compromisso, um chamado à fidelidade. E esse chamado, ele é, em primeiro lugar, interno ao remanescente e, em segundo lugar, externo àqueles que estão em Babilônia. Daí vem a questão do anúncio de que Babilônia caiu e que aqueles que são sinceros devam sair dela, para que não sejam participantes dos flagelos que vão cair sobre ela. Portanto, voltamos ao tema da semana passada com essa ênfase na resposta ao chamado e à fidelidade. E aí, por fim, vem a questão, encerrando a lição da semana, a questão da manifestação da ira de Deus e da manifestação da ira daquele que é contrário a Deus, da ira de Babilônia. De um lado tem Babilônia ofertando o engano com o vinho da sua prostituição, do outro lado tem Deus referenciando a verdade para que seja seguida. No meio de tudo isso vem o apelo de Deus. Qual é o apelo de Deus? Sai dela, povo meu. Ou seja, em Babilônia estão presentes aqueles que são filhos de Deus, são o seu povo, são sinceros, mas estão enganados naquilo que diz respeito à doutrina, naquilo que diz respeito à verdade bíblica. E há a responsabilidade de que aqueles que sejam fiéis chamem a estes para o arrependimento, chamem a esses para voltar a obedecer a Deus. E lembrando que o principal critério de tudo o que acontece nas verdades bíblicas em relação ao juízo de Deus, até porque a palavra de juízo já infere isso de maneira nata, é a lei. Ah, mas aí então você se torna um cristão legalista e abandonou a graça. Não, não se trata disso. É que às vezes a gente se esquece que a graça foi de graça para nós, mas não foi de graça para quem ofertou. O que significa que existia a lei, e a lei exigia a morte, e a exigência de morte presente no ditame da lei leva Cristo à cruz. Ah, mas Cristo morreu na cruz, então ele já pagou a exigência da lei, eu não preciso mais da lei. Fosse isso verdade, a gente teria que jogar o livro de Romanos fora. Porque durante todo o livro de Romanos, Paulo enfatiza que o fato de eu não estar mais debaixo da condenação da lei não me desobriga da lei. Eu não estou mais debaixo da condenação porque Cristo pagou o preço, mas eu continuo debaixo da obrigação da lei, uma vez que é pela lei que se define o pecado. Afinal de contas, sem ela, está morto o pecado. O que significa que o critério do juízo de Deus, aquilo que está na base do seu trono e dentro da Arca da Aliança, é a lei de Deus. Todo aquele que aceita Deus guarda os seus mandamentos. Daí a característica do remanescente. E isso fecha a discussão da lição,
na identificação da Babilônia, ao mesmo tempo na identificação do povo de Deus como aquele que precisa da referência no sentido de salvação, Cristo, no sentido de critério de obediência, a lei. Lembrando que, obviamente, a lei só pode ser obedecida em Cristo, sob o ponto de vista exclusivamente humano, a lei é impossível porque somos pecadores. E aí, o último aspecto, voltando à primeira lição da semana, que é a questão da imortalidade, o último aspecto importante é que essa autossuficiência, que surge como dano colateral da doutrina da imortalidade, ela também extrapola para as condições humanas da definição de verdade. E um dos maiores problemas do mundo atual, e crescente, inclusive, é o determinismo imposto pela vontade pessoal de definição da verdade. Ou seja, pegar exemplos de frases comuns do nosso tempo. Meu corpo, minhas regras. Minha casa, minhas regras. Meu trabalho, minhas regras. Minha vida, minhas regras. E vai por aí afora. Essa arrogância de autossuficiência presente nas frases do ser humano atual nada mais são do que demonstração do distanciamento que o ser humano tem de Deus. Meu corpo, regras de Deus, não minhas regras. Minha vida, regras de Deus, não minhas regras. Ou seja, na visão do cristão, todas as definições de verdade, todas as referências de verdade vêm da palavra de Deus e não o contrário. Não sou eu que dito para a palavra de Deus o que é a verdade, é a palavra de Deus que dita para a minha vida aquilo que deve ser feito. Ah, mas é ruim viver assim, porque eu vou ter um senhor da minha vida. Bom, pior que isso é não existir. Essa é a questão. Deus nunca nos deu a liberdade de existir sem ele. Deus nos deu a liberdade de existir com ele e sermos felizes. Existir sem ele significa pecado, e pecado significa sofrimento. Portanto, é uma não possibilidade. O livre-arbítrio implicava em poder existir para sempre com Deus e, consequentemente, ser feliz por toda a eternidade, ou não existir. Quer eu goste, quer eu não goste. Ah, mas isso é um Deus autoritário. Não, isso é estrutural. Deus nos criou, portanto, somos criaturas. Não existe independência. Ele me deu a opção de, você não gosta, não vou te forçar a viver comigo. Você não gosta, eu apago a luz e você deixa de existir. Pode viver sua vida tranquilo, sem mim. Essa sempre foi a opção. Porque existir sem Deus seria sofrimento eterno. E Deus não aceitaria ser o responsável pelo sofrimento eterno. Então, se você quer existir sem mim, procure alguém que possa te dar a vida no universo. Tem alguém? Não, não tem. Então, paciência, não existe. Essa é a questão. Independentemente da minha vontade, essa sempre foi a questão. Independentemente da minha aceitação ou não, essa sempre foi. Ou seja, eu posso ser uma criança que fica esperneando como se Deus fosse um ser autoritário e irracível. É um direito meu espernear. Mas isso não vai mudar uma vírgula na história. Não vai mudar uma vírgula nas condições. E a história do pecado foi suficientemente grande para mostrar quais seriam os danos colaterais diretos de uma existência sem Deus. O grande engano de Babilônia é tentar esconder isso. E ainda culpar Deus por isso. O grande engano de Babilônia é botar para baixo do tapete todas as consequências e ainda culpar Deus por isso. E aí, a partir desse engano, a humanidade vai escorregando cada vez mais para longe de Deus. Espero que tenhamos uma boa lição, recapitulando esses temas, principalmente como advertência para a profundidade desses enganos no nosso tempo, na nossa época e um pouco à frente de nós, para entendermos para onde a humanidade caminhará se continuar dessa forma, se continuar com essas aplicações de distanciamento de Deus. E aí, algumas revisões históricas da origem de cada uma dessas doutrinas, mas isso está na lição, vocês veem durante a semana, quando estiverem estudando, e a gente recapitula na semana que vem, no próximo sábado, na retomada da lição. Por hoje, penso que está de bom tamanho. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela tua palavra que nos permite a percepção e compreensão da verdade na forma pura e cristalina, como tu a apresentaste aos profetas. Dá, Senhor, que possamos compreender a tua palavra, incorporar como prática aquilo que está determinado
na tua vontade e principalmente influenciar outros para que aceitem a tua vontade e recebam de volta a paz que excede todo entendimento e a felicidade tão necessária e esperada por todos os seres humanos na vida eterna. Tudo isso te pedimos, com o perdão de nossos pecados, mas confiados nos méritos de Cristo, em nome dele que oramos. Amém.